Prezados e amados irmãos apostólicos, com grande alegria em minha alma, apresento-lhes a minha saudação, desejando que sejam todos bem-vindos a esta reunião. Momento este onde aqui estamos reunidos e temos a oportunidade de rememorar quantas vezes esse lugar sagrado proporcionou para nós momentos de alegria, de avivamento e de união. Por conta disso, esse é o momento em que aqui estamos para encher o nosso coração de alegria, porque nós só estamos aqui hoje, meus irmãos, nesta união de corações, porque merecemos. Então, sorriso no rosto e alegria no coração, como diz as Sagradas Escrituras, que nos dias de hoje, Deus, o nosso Pai, encherá de risos a nossa boca e de brados de alegria o nosso coração. Comovidos por essa alegria, eu convido a todos que puderem, para que se coloquem em pé, para suplicarmos a bênção do Criador para esta reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos a grandeza da majestade do seu reino, do poder, da sabedoria e da bondade de suas obras. Santa Vó Rosa, abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber a tua mensagem. Abre a nossa mente, Santo Irmão Aldo, para que sejamos a partir de agora como uma terra fértil, para que possamos frutificar a semente divina que cairá em nós. Santa Vó Rosa, envie seus santos e anjos do reino dos céus para estarem conosco nessa santa reunião, e que cada um desses seus filhos que estão assistindo essa reunião, fisicamente ou virtualmente, eles possam abrir o seu coração, que eles possam oportunizar que os anjos, que os santos, eles possam lapidar a sua alma, encher o seu coração de alegria, entregar a eles a porção do amor divino. Santo Irmão Aldo, renova o fôlego da alma de cada um de nós, para que possamos receber a sua mensagem, e assim, durante o transcorrer dessa reunião, possamos ser empoderados com a bênção divina que recai sobre nós. Santa Vó Rosa, declara iniciada essa santa reunião para a honra e glória do nosso Deus, e que o nome de Deus seja louvado para todos sempre. Amém. A seguir, cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, que traz o título Igreja Forte. Oh
Naquele dia tão belo e mais sagrado, com grande alegria, muito aguardado, a hora feliz e preciosa, em que seremos glorificados. Do céu virão todos os santos com todos os anjos do nosso Deus, com Jesus Cristo, nossa Santa Voz, e a Virgem Maria, cantando de alegria, virão dos céus para nos buscar, para a glória de Deus nos arrebatar. Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados. No alto céu, como um só povo, nós cantaremos um hino novo, com grande gozo pela vitória final, a vitória santa do reino celestial. Virão dos céus para nos buscar, para a glória de Deus nos arrebatar. Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados. No alto céu, como um só povo, nós cantaremos um hino novo, com grande gozo pela vitória final, a vitória santa
Passarei a ler aos irmãos a mensagem da Igreja Apostólica que está editada neste boletim impresso com o título O Valor das Reuniões da Igreja Apostólica. O salmista Davi declarou com alegria: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa expressão revela o profundo contentamento de estar no lugar consagrado, ao culto e à adoração, onde se busca a presença de Deus e se fortalece a fé. No tempo presente, o tabernáculo de Deus manifesta-se em sua igreja. Os templos da Igreja Apostólica são lugares santificados e escolhidos pelo Senhor, para que o seu povo se reúna em oração, em louvor e no aprendizado do Evangelho do Reino dos Céus. É nas reuniões sagradas que nosso Deus Altíssimo, Ele envia seus santos poderosos para estarem conosco. Entre eles destacam-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e muitos outros santos da glória divina. Esses mensageiros celestiais vêm para nos abençoar e iluminar, auxiliando-nos na compreensão dos ensinamentos divinos. Assim, somos conduzidos ao caminho da santificação e preparados para enfrentar, com fé revigorada, pela unção celestial, as lutas e desafios de cada dia. Jesus ensinou, e São Mateus registrou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, cada reunião é uma oportunidade preciosa de estar na presença do Senhor e de experimentar a comunhão verdadeira que fortalece a alma e que une a igreja em uma só fé. O apóstolo São Paulo também nos chama à presença nas reuniões. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A participação nas reuniões não é apenas um ato de devoção, mas uma necessidade espiritual para permanecermos firmes no caminho da salvação. Amados irmãos, eu, irmão Aldo, vos conclamo com toda a sinceridade do meu coração: não desprezeis nossas reuniões, seja na sede ou nas congregações. Não permitais que compromissos terrenos ou distrações passageiras vos afastem desse chamado divino. Fazei todo o esforço, sacrificai o que for necessário, mas estai presentes, pois cada reunião é um ato sagrado e indispensável para a vossa salvação. Cada reunião é uma oportunidade única de receber instrução celestial, bênçãos poderosas e o fortalecimento da fé. A Igreja Apostólica é, em nossos dias, o tabernáculo vivo de Deus, e nela o Pai Celestial derrama sua graça abundante sobre os que se reúnem com sinceridade e devoção. Quem se ausenta perde a chance de ser iluminado, santificado e preparado para vencer as batalhas espirituais que se levantam diariamente. Por isso, não falteis, valorizai cada reunião como se fosse a última, pois é nela que o Senhor confirma seus filhos, fortalece-lhes a fé e os conduz firmes no caminho da salvação para a vida eterna no reino dos céus. Prezados e queridos irmãos, quando nós estamos em uma reunião, nós refletimos
nós lembramos que a nossa vida, ela é feita de nuances, de recomeços silenciosos e decisões profundas. Nós lembramos, meus irmãos, que é agora o tempo certo para deixar para trás quem já não somos mais e escolher ser uma nova pessoa. Uma pessoa com mais fé, uma pessoa com mais coragem, com mais consciência. Por isso, meus irmãos, que participar de uma reunião, isso empodera cada um de nós a viver uma vida épica, uma vida alinhada ao propósito divino, alinhada com os princípios de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, do Santo Irmão Aldo, nosso profeta e pastor, que tanto nos ensinou. Pois o irmão Aldo, meus irmãos, ele traduziu a palavra de Deus para uma linguagem de resultados para nós. Ele não usava túnica e nem falava em parábolas, mas falava de ações persistentes. Ele falava sobre o controle dos pensamentos, sobre o controle da nossa vida. Ele ensinava constantemente como sermos uma pessoa agradável aos olhos de Deus. Por isso, que com palavras, com ensinamentos, com argumentos cativantes, motivadores, o irmão Aldo, meus irmãos, ele sempre ensinou. Cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós apostólicos, a viver a nossa melhor versão, a viver uma vida consagrada, a viver uma vida mais dedicada ao desenvolvimento espiritual, para que cada um de nós pudéssemos nos aproximar mais de Deus e de todos os seus santos, buscando a unidade espiritual, o amor, a sabedoria divina, para que estivéssemos ligados a Deus pelo Espírito e pela oração. Atributos estes que nos tornam pessoas com senso de bondade, mais mansos de coração, e que revela em cada um de nós uma fascinante, uma radiante energia positiva, expressando em nossa maneira de ser, em nossa maneira de falar, em nossa maneira de se apresentar para a sociedade, aquela riqueza que nós temos na alma, no coração. Por isso, meus irmãos, falo a todos neste momento que a nossa presença nas reuniões, ela fortalece a nossa fé, ela santifica a nossa vida, para que possamos não mais nos conformar com este mundo, mas sim transformar-nos pela renovação da nossa mente e elevar a nossa motivação, o nosso ânimo, o nosso amor, a nossa performance para ser melhor. Falando a esse respeito, esclareço-lhes. Meus irmãos, imaginem nós como seres humanos sozinhos neste mundo, sem o amparo de Deus, sem a proteção divina. Meus irmãos, imaginem diante de uma dificuldade, de um problema. Hoje a primeira coisa que nos vem à mente é nos agarrarmos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em nossos pensamentos. Agora imaginem nós sozinhos, sem ter a quem recorrer, sem ter a quem pedir ajuda. Porque, meus irmãos, existem momentos na nossa vida que somente Deus, a Santa Avó Rosa, os anjos, podem nos ajudar.
Então imaginem, meus irmãos, nós sozinhos neste mundo, nós ficamos vulneráveis às dificuldades e aos problemas da vida. Mas unidos uns aos outros, unidos a Jesus, a Maria Santíssima, nós transformamos a dor em resiliência. Nós ficamos mais fortes. Então, meus irmãos, é um engano alguém acreditar que pode vencer sozinho nesse mundo, sem a ajuda dos santos e anjos, sem a ajuda da Santa Vó Rosa, sem a ajuda do Santo Irmão Aldo. E para conseguirmos essa ajuda, meus irmãos, nós precisamos ser frequentadores das nossas reuniões, para que nós tenhamos força. Nós precisamos vir aqui alimentar a nossa alma, para quando voltarmos para os nossos lares, nós estarmos mais resistentes, mais imbatíveis, e transformarmos a dor em resiliência. Porque, meus irmãos, o apóstolo São Pedro, ele já deixou escrito que o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando a quem ele possa devorar. São João, quando estava lá na ilha de Pátimos, escreveu no livro do Apocalipse também dizendo que o espírito mau, ele sairia no final dos tempos a enganar as nações e juntá-los em batalha. Meus irmãos, é isso que vemos hoje, nos dias atuais. Muitas batalhas, muitas situações difíceis para o ser humano, onde sozinho seria praticamente impossível vencer nesse mundo. Mas com a ajuda de Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, meus irmãos, nós conseguimos vencer, conseguimos ser vencedores. Então é por isso que é importante a nossa presença nas reuniões, para nós empoderarmos a nossa alma com a santificação, com o amparo de Deus. Meus irmãos, como está a nossa forma de ser? Como está esse novo ano aí que estamos iniciando? Como está a nossa vida, o nosso coração? Será que estamos firmes na fé? Será que estamos fortes, unidos a Jesus? Será que as nossas ações, o nosso comportamento, ele está agradando a Santa Vó Rosa? Meus irmãos, quais as nossas metas para esse ano? Quais os pensamentos, meus irmãos, que nós trouxemos, que estamos carregando? Será que os pensamentos que nós temos durante o dia, eles estão nos ajudando a performar de forma diferente, melhor? Ou será que estamos gastando tempo, energia, pensando em coisas desagradáveis? Como está, meus irmãos, a nossa forma de pensar? Será que estamos focados nas boas coisas da vida? Será que estamos tendo aquele brilho nos olhos ao falar das nossas metas, dos nossos sonhos, das nossas realizações? Será que colocamos todo o nosso amor, o nosso empenho, a nossa dedicação em tudo que fazemos, no nosso ministério da igreja, na nossa família, no nosso trabalho? Meus irmãos, como está esse nosso carinho para com as coisas que fazemos? Quais são os nossos sonhos? Meus irmãos, a pessoa, o ser humano, que ele não tem sonho, que ele não tem meta, ele desanima, ele vive sem direção. Então, quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas metas? O que vamos conquistar? Será que isso está claro para a gente? Muitos de nós não estamos ainda
vivendo a vida dos nossos sonhos, porque estamos vivendo os nossos medos, as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas inseguranças, as nossas murmurações, as nossas reclamações. Então, meus irmãos, é preciso nós refletirmos, nós buscarmos ter claro em nossa mente aquilo que queremos. Porque, meus irmãos, a promessa de Deus, da Santa Avó Rosa, de Jesus, é que nós teremos uma vida sob o amparo de Deus, uma vida de bênçãos incontáveis. Mas, meus irmãos, será que nós estamos fazendo o nosso esforço, fazendo o sacrifício para alcançar essas bênçãos? A promessa de Deus foi feita para nós. A semelhança, meus irmãos, para ilustrar essa mensagem, lá do povo de Moisés, que eles tinham uma promessa de saírem da escravidão do Egito e irem todos para a terra prometida, para o Canaã, onde lá eles viveriam uma vida de sonhos, uma vida de realizações, uma vida de alegria. Então, meus irmãos, eles saíram da escravidão e estavam caminhando rumo à vida dos seus sonhos, às suas metas que iriam alcançar, que tanto pediram a Deus. Mas, meus irmãos, na caminhada, muitas reclamações, falavam para Moisés: mas vamos comer o que no deserto? Então, Deus fazia vir o maná. Aí depois reclamavam: mas está muito quente, nós vamos morrer queimado nessa caminhada, nesse sol. Meus irmãos, Deus fazia com que uma nuvem viesse diante deles, ficasse em cima, fosse cobrindo eles para que caminhassem na sombra. Depois eles falavam: mas e água? Nós vamos morrer de sede. Então Deus fazia com que Moisés batesse com seu cajado em uma pedra e viesse água. À noite, eles reclamavam: mas nós vamos morrer de frio, está muito frio. Deus fazia com que uma tocha de fogo surgisse para aquecê-los. E assim foram, meus irmãos, muitas reclamações, murmurações, e ficaram 40 anos caminhando no deserto. E não chegaram, muitos, no seu sonho de alcançar a terra prometida, porque ficavam focados nas reclamações. Especialistas da atualidade, meus irmãos, foram fazendo um estudo para ver se realmente do Egito ao Canaã demora 40 anos em uma caminhada. E, meus irmãos, demora praticamente menos de 40 dias. Mas por que eles ficaram 40 anos caminhando e não chegaram, meus irmãos? Porque eles perderam o foco do sonho, da meta, daquilo que eles queriam, e se deixaram levar pelas reclamações, pelas murmurações, e começaram a caminhar em círculos, se perderam. Meus irmãos, será que em alguns momentos da vida nós não agimos assim? Deixamos de pensar naquilo que queremos. E quando surgem os sacrifícios, alguma intempérie durante a vida, nós acabamos reclamando, murmurando e se perdendo em alguns pensamentos que não agregam valor. Meus irmãos, então, como diz São João, você que abandonou o seu primeiro amor, lembre-se, onde foi que você caiu? Onde foi que você deixou aquele amor, aquela dedicação, aquela garra, aquele empenho por aquilo que queremos, pelas nossas metas, aqueles sonhos?
Meus irmãos, diz São João, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras, porque eu conheço as tuas obras, o teu labor, bem como a tua perseverança, por isso volte a amar, volte ao primeiro amor, volte a ser uma pessoa mais dedicada, ter mais carinho. Meus irmãos, e uma reunião como esta tem como objetivo fazer nós repensar, nós relembrar esse primeiro amor. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir que aqui estão anjos, que estão nesse momento acalentando o nosso coração. Eles estão adentrando a nossa alma, fazendo nós sentirmos uma paz interior. Meus irmãos, essa paz, esse amor, essa vontade de ser melhor que estamos sentindo em nosso coração, é Deus agindo em nossa vida. É o irmão Aldo aqui, através dos seus anjos, fazendo com que nós possamos encher o nosso coração de alegria, de sabedoria, de motivação, de uma aura positiva. Meus irmãos, esse momento é de nós ficarmos em oração, entregando o nosso coração a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa. É momento de nós oportunizarmos que os anjos, eles possam adentrar ao nosso coração, eles possam restaurar os nossos pensamentos, para que a partir de agora possamos fazer somente aquilo que o apóstolo São Paulo ensinou em carta aos Filipenses, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja somente isto que ocupe os nossos pensamentos. Seja somente isso que ocupe o nosso coração. Porque, meus irmãos, aquela mudança que nós tanto esperamos, ela não virá se esperarmos por outras pessoas, outros tempos. Nós somos a mudança que procuramos. Tudo depende de nós, dobrarmos os nossos joelhos, os entregar a Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque, meus irmãos, o que nós sabemos nos trouxe até aqui. Tudo que nós sabemos, nós conseguimos fazer, nós já fizemos. Mas, meus irmãos, o que vai nos levar adiante, o que vai nos fazer alcançar bênçãos incontáveis em nossa vida, nós ainda precisamos aprender como ser. E esse aprender é nas nossas reuniões. É aprender como ser melhor. É aprender como ser mais consagrado. É aprender como ser efetivamente um milagre na vida das pessoas. Mas para aproveitarmos, meus irmãos, as nossas reuniões, nós precisamos estar aqui, meus irmãos, de corpo e alma. Porque nós precisamos pensar sobre o poder da presença. Será que quando nós estamos nas reuniões, nós estamos efetivamente focados na reunião? Ou será que nós estamos presentes fisicamente na reunião e os nossos pensamentos em outro local? Especialistas da atualidade fizeram um estudo e eles comprovaram que muitas pessoas, 44% do seu tempo, essas pessoas não estão presentes
e conectadas com aquilo que estão fazendo. As pessoas ficam dispersas. Meus irmãos, 44% do tempo é praticamente a metade do tempo que as pessoas estão no seu local de trabalho, mas estão pensando em outra coisa. Estão em qualquer ambiente, na igreja, em casa, na família. Estão ali com o corpo, mas a mente está em outro local, pensando em outra situação. Então, meus irmãos, a gente não se empodera. As pessoas, elas não estão presentes com a família, valorizando aquelas pessoas que estão ao seu redor, valorizando com amor, com carinho, aquilo que estão fazendo. Será que nós estamos presentes 100% do tempo em nossas reuniões, meus irmãos? Será que nós marcamos presença aqui diante de Deus? De corpo e alma? Como está a nossa postura quanto a isso? A gente acaba se desconectando daquele momento presente e não marca presença, não se empodera, não ama, não aproveita o tempo ao lado das pessoas que amamos, porque, meus irmãos, cada momento ele é único, cada reunião é única. Então, o que ainda me impede, meus irmãos, de ser melhor? O que ainda me impede de ser mais feliz? O que ainda me impede de viver a vida dos meus sonhos? Meus irmãos, será que muitas vezes não ficamos dispersos e não valorizamos as pessoas que temos ao nosso lado, na nossa casa? Não valorizamos cada momento que estamos aqui na presença de anjos, na presença de santos que vieram do reino dos céus, especificamente para nos abençoar. Então, meus irmãos, vamos buscar ter mais sensibilidade, mais carisma, o poder sutil de uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Ser melhor a cada dia e levar a vida com um viés mais leve. Repensar muitas coisas para que possamos ser efetivamente uma pessoa melhor. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá sempre a luz da vida. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa clareza, nós temos que transformar a dor em resiliência, nós temos que, meus irmãos, construir uma vida épica, buscar o amparo dos santos e anjos, ter muito cuidado com o que pensamos, com o que gastamos nossas energias, como diz o livro de Provérbios. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale palavras perversas, mas olhe firme, com toda a confiança, e nunca baixe a cabeça. Pense muito bem sobre aquilo que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Meus irmãos, palavras muito sábias do livro de Provérbios, que nos traz muita forma de alcançar a nossa vida melhor, porque abre portas para pensarmos diferente. Por isso, meus irmãos, devemos aproveitar cada reunião, aproveitar essa reunião para ressuscitar aqui dentro de nós aquela pessoa que muitas vezes desistiu de acreditar,
desistiu dos seus sonhos, das metas, que desistiu de fazer, desistiu de inovar, de propor novas ideias, de pensar diferente. Nós não podemos enxergar somente os problemas, as doenças, os calvários da vida. Mas talvez esta reunião sirva exatamente para isso, para que possamos, meus irmãos, renascer, ressuscitar aqui dentro de nós o que temos de bom e sepultar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Nós devemos entender que nós não somos perfeitos, mas mesmo assim, meus irmãos, devemos continuar a nossa luta para sermos melhores a cada dia. Devemos entender que a vida, ela é um constante aprendizado. Por isso devemos aproveitar cada reunião para ressuscitar dentro de nós aquela pessoa que sempre queremos ser, para alcançar tudo aquilo que nós queremos. Isso através do amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que assim, meus irmãos, nós possamos ser muito vitoriosos, porque o Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e Jesus, eles estão à nossa frente. Jesus, nosso Senhor, meus irmãos, Ele é o expoente do amor. O amor de Jesus por nós, Ele cresce exponencialmente e faz o impossível acontecer em nossas vidas. Porque, meus irmãos, se nós dedicarmos a nossa vida a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, eles estarão sempre ao nosso redor, através dos seus anjos e nos concedendo a bênção celestial. Então, meus irmãos, vamos aproveitar cada instante da nossa vida. Vamos aproveitar a nossa vida. Como diz o livro de Hebreus, que, meus irmãos, nós só temos uma oportunidade de viver neste mundo. O livro dos Salmos diz que essa única oportunidade de viver, ela passa rapidamente e nós voamos. Então, meus irmãos, juntando os ensinos dos Hebreus com os ensinos dos Salmos, nós temos uma oportunidade de viver nesse mundo, e essa única oportunidade de viver, ela passa rapidamente. Então, por que, meus irmãos, que muitas vezes, ao invés de nós olharmos para o lado positivo da vida, nós escolhemos reclamar? Se eu sei que um dia minha vida vai acabar, e ela é preciosa e sagrada, meus irmãos, por quê que às vezes eu reclamo tanto? Por que que eu resmungo tanto? Por que que eu não aprecio a cada momento? Não aprecio as pessoas? Eu não amo mais? Eu não valorizo mais? Através de ações, de palavras, para que eu possa ser melhor a cada dia. Como disse o profeta Isaías, esse povo, ele se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos, vamos amar mais, vamos amar a nossa igreja, amar as nossas reuniões, para que possamos ser vitoriosos em todos os momentos da vida. Prezados irmãos, para concluir, meu muito obrigado a todos os irmãos que fizeram sua parte, me apoiando para que esse momento de adoração e louvor pudesse acontecer. Espero que aquilo que falei e os hinos que foram apresentados sejam de benefícios para aqueles que ouviram e que possam usar esse conhecimento espiritual para fortalecer a sua alma e fomentar a sua espiritualidade. Por isso, meus irmãos, que em nome da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos os irmãos e desejo que possam refletir sobre a sua missão de ser um apostólico exemplar, porque enganosa é a graça, a vaidade
e a formosura deste mundo, então, meus irmãos, o apostólico verdadeiro, fiel e consagrado, esse sim, será louvado diante de Deus e de todos os seus santos e anjos. Então, como disse no início da reunião, sorriso no rosto, firmeza nas decisões, e deixem a sua marca, marquem a sua presença, deixem o seu legado de apostólico. E se querem um milagre, meus irmãos, sejam vocês um milagre. E para coroarmos essa reunião, eu convido a todos que puderem, para que se coloquem em pé, para fazermos uma oração, concluindo esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento eu rogo que abençoem a cada um desses seus filhos que aqui estão. Derrame sobre eles, Santa Avó Rosa, a sua bênção, a sua graça, a sua sabedoria, para que eles possam sair daqui empoderados com a bênção divina, que eles possam sair daqui com um brilho nos olhos, espalhando o amor, que eles possam expressar através das suas ações, da sua postura, do seu comportamento, que eles são uma pessoa diferente, são pessoas que têm um brilho especial em seu ser através da consagração de sua alma. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço que abençoem a todos que estão assistindo nesse momento essa reunião e que eles possam ter tudo aquilo que eles estão pedindo concretizado em suas vidas. Que nesse momento de oração, aquilo que eles estão pedindo, a Senhora ajude-os a terem sabedoria, a terem resiliência, a terem garra, força para conquistarem os seus sonhos, as suas metas, aqueles milagres que eles tanto pedem, Santa Avó Rosa. Conceda a eles esse mérito, conceda a eles a bênção celestial para que eles possam ser melhores a cada dia. Santo Irmão Aldo, peço também em favor desses nomes que estão nessa caixinha de oração, para que eles possam receber tudo aquilo que eles estão pedindo para si e para seus familiares. Santa Avó Rosa, peço que a Senhora abençoe os enfermos, alivie as dores deles, prolongue os dias deles, Vó Rosa, lhes dê paz, saúde e prosperidade. Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, nesse momento eu rogo que ajude-nos que tenhamos paz e tenhamos vida. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.